Fala aí galera, estamos em mais um vídeo da UDCRN e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre leitura de moção. O que é que seria leitura de moção? A gente já falou aqui anteriormente que o debate competitivo, o debate ocorre em torno de uma moção onde uma parte vai propor e a outra vai se opor à moção apresentada. O que a gente tem aqui é que cada moção precisa ter uma leitura muito atenta e específica do que é que está sendo pedido nela e, eventualmente, de uma moção para outra, as habilidades lógicas argumentativas que vão ser exigidas de um debatedor podem mudar meramente de acordo com que a estrutura dessa moção venha a ser mudada. É isso que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje e, antes disso, algumas ideias preliminares aqui que a gente tem que colocar sobre leitura de moção. Algumas moções acompanham o que a gente chama de infoslide. Infoslide são algumas informações a respeito daquele assunto que o que vocês têm que ter em mente é que o infoslide é vinculante. O que é que eu falo sobre o infoslide ser vinculante? Existe uma coisa que você debate, uma moção sobre os Estados Unidos devem ou não intervir militarmente contra grupos terroristas no Oriente Médio. Isso é uma moção. Se tiver um infoslide explicando o que são grupos terroristas, o que é os Estados Unidos, o que é intervir militarmente, isso você não discute. Quando você vê um infoslide numa moção, você apenas toma aquela informação como verdade, vai para a moção e a partir dali você começa a levantar argumentos que vão se colocar em cada lado. O que vocês precisam ter em mente é que as informações dadas para o infoslide vocês têm que receber como verdadeiras. Mesmo que eventualmente seja sobre um tema que você seja expert a respeito do assunto e acredite que poderia ter sido elaborado um infoslide melhor, ainda assim, para efeitos daquele debate ali que você está participando, o infoslide, as informações que tem neles devem ser tomadas como verdadeiras para o debate. Junto a isso, a gente tem uma coisa também chamada Fiat do governo. O que é que seria o Fiat do governo? É a ideia que toda moção tem a capacidade de acontecer no mundo real. O que é que isso quer dizer? Nesse mesmo exemplo essa casa acredita que os Estados Unidos deveriam intervir militarmente contra grupos terroristas no Oriente Médio. Digamos que o governo está lá levantando fundamentos de por que isso deve acontecer, como isso funcionaria, todas essas questões. E aí chega a oposição e diz: olha, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer porque os Estados Unidos jamais faria isso, risos. E por causa disso, a oposição está certa. Qual é o problema dessas linhas argumentativas em qualquer tipo de moção? É que você acaba por matar o debate. Se você diz que aquilo ali, que aquela proposição nunca vai vir a acontecer e é por isso que não precisa ser debatido, você termina por matar o debate. Então, toda moção que vocês receberem, por mais surreal que seja, vocês têm que acreditar que de algum modo isso viria a acontecer. Até numa moção absurda, para dar mais um exemplo. Imagine que a moção é: essa casa acredita que num contexto de invasão alienígena, os humanos deveriam buscar uma aliança com seus invasores. Imagine como o debate ficaria chato e acabaria se a única coisa que a oposição sustentasse é: olha, uma invasão alienígena nunca vai acontecer. E a gente simplesmente acaba por não ter o debate esperado, que é em cima se os seres humanos deveriam ou não ter essa postura. Então, quando a gente fala de Fiat do governo, fala na ideia da gente entender que aquela moção de algum modo vai acontecer e o que nós devemos debater é se aquilo ali vai ser bom ou não. Se aquilo ali deve acontecer ou não deve acontecer, são essas coisas que fazem um debate ser mais interessantes. Sobre democracias funcionais. A menos que a moção peça que você debata em algum contexto que foge da ideia de democracia funcional, deve-se entender que o debate acontece em democracias funcionais. Imagina que você está debatendo alguma moção sobre economia e aí a pessoa do governo fala: não, existe a lei da oferta e da demanda,
Funciona a partir do momento que existe uma maior demanda por aqueles produtos e a oferta não aumenta, os preços tendem a subir. Imagine que chega alguém da oposição, pensa em qualquer país ditatorial, como a Coreia do Norte, e diz: tá, mas essa premissa da lei da oferta e da demanda não acontece no consumo interno dentro da Coreia do Norte, então esse argumento é inválido. Qual é o problema desse tipo de argumentação? Você está pegando contextos onde uma democracia, liberdades individuais não funcionam o mínimo à medida do possível e está invalidando uma série de argumentos. O que a gente tem que tomar como pressuposto no debate competitivo é aquela clássica ideia de democracias ocidentais liberais, onde as pessoas têm uma certa autonomia para fazer o que quiserem, os governos funcionam sendo eleitos, tanto porque pela lógica do debate que a gente está tendo é o modelo do parlamento britânico. Então já tem um pressuposto que a gente vive uma espécie de democracia. A gente tem os deputados ali discutindo se deve passar ou não uma medida. Então é sempre bom, a menos que se peça que você vá para algum cenário muito específico, você imagine que o cenário inicial que você está discutindo uma medida política é num cenário democrático e em todas as coisas que ele acarreta em cima disso. Interesse político, eventual corrupção, liberdade no mercado, essas questões básicas. Por fim, outra coisa que deve ficar na mente de todos os debatedores é que citações não são argumentos. Por que isso é importante? Porque muitas vezes alguma noção sobre relações internacionais, direito, ciência, economia, muita gente tende a achar que basta você citar pessoas que entendem muito a respeito do assunto e suas frases e por causa disso você está ganhando o debate. Não está. O debate competitivo você precisa logicamente provar todos os seus pontos. De nada vale você citar que algo é moralmente incorreto porque Kant disse que era moralmente incorreto. Você tem que juntar uma fundamentação que convença as pessoas que aquilo ali é errado, de forma que não basta você dizer que aquilo ali é errado porque alguém disse que é errado, mas você tem que dizer por que é errado, como é errado. E vamos lá aos tipos de moções. Primeiro delas são as moções de medida. O que é que se pede em moções de medida? É que você veja um cenário e proponha uma intervenção mais objetiva, direta, muito similar a um deputado ir na Câmara e propor um projeto de lei que altera alguma coisa. Vamos dar alguns exemplos aqui. Essa casa baniria cigarros. Essa casa implementaria política de cotas para mulheres em universidades. Essa casa legalizaria drogas para fins recreativos. O que é que se pede nessas moções? Que você dê uma série de detalhes de como aquela sua política vai funcionar. Você tem que ter uma certa mentalidade. Imagine que você é um político, geralmente no debate competitivo é o primeiro-ministro que propõe essa medida e dá detalhes. Você tem que pensar coisas como é que essa medida funcionaria? Em que grau de força, de potência ela viria a acontecer? Nessa moção aqui, essa casa implementaria cotas para as mulheres em universidades. O que é que seria interessante um primeiro-ministro, numa moção de medida, fazer? Colocar como que porcentagem de cotas, para que tipo de mulheres? Só mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como qualquer mulher em qualquer situação de renda? Isso seria implementado imediatamente agora ou seria gradativamente implementado? Uma série de detalhes de como aquela política vai ser aplicada, porque em moções de medidas existe uma coisa a mais que é analisada. Não é só os fundamentos, se aquilo ali é a coisa certa a se fazer ou não. É também a funcionalidade daquela medida política. Ela vai funcionar? Ela vai ser eficiente para resolver algum problema? E quando eu falo de problema, qual é o problema que essa medida quer resolver no caso? Então, tem um plus nas moções de medidas que é, ok, isso aqui pode estar até errado, esse problema que você vê no status quo, mas a medida que você propõe é eficiente, porque acontece muito nesse tipo de moção
que a oposição não necessariamente precisa discordar que aquele problema tem que ser resolvido, mas ele pode vir a apontar que o modelo que você está dando para resolver esse problema é unicamente ruim para resolver o problema, tanto pode trazer outros problemas a partir do modo de resolução, ou simplesmente ser ineficiente e até como líder da oposição está dando uma contraproposta que seja mais eficiente para resolver esse problema. Então, as moções de medidas, vocês têm que ter um cuidado enorme de propor uma medida que não só esteja em coadune com o que tem que ser certo a ser feito, mas que tenha um certo grau de eficiência, de funcionalidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa casa legalizaria drogas para fins recreativos. Fiz um modelinho aqui de como funcionaria. Digamos que eu sou o primeiro-ministro. Vamos lá, eu falo que são todas as drogas, que essas drogas vão ser para fins recreativos vão ser permitidas apenas para pessoas acima de 18 anos, que a venda vai ser permitida apenas em lojas licenciadas e que vai ter um limite na quantidade de compra por usuários, bem como uma rígida política de qualidade e pureza, assim como amplo acesso sobre como usar drogas com segurança e o que fazer em casos de emergência. O que é que eu fiz aqui? Eu dei algumas delimitações dessa minha política, disse que estava falando de todas as drogas, deixei claro que o acesso seria só para adultos, disse que tipo de lojas venderiam, lojas licenciadas, que ia ter um limite de quantidade de compras por usuários para eventualmente fugir de alguma argumentação da oposição das pessoas comprando indiscriminadamente quantidades absurdas. Aqui eu falo um pouco sobre ter uma rígida política de qualidade e pureza, que dá uma noção de que vão ter órgãos do governo, a mando do governo, fiscalizando a qualidade das substâncias. Isso pode ser interessante para um debate sobre legalização de drogas, bem como essa questão educacional aqui no último ponto. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um modelo de medida de legalização de drogas para fins recreativos. Em geral, moções de medidas pedem que, de certo modo, antes de você dar os frames, estabelecerem algumas métricas, começar a dar argumentos ali fundamentando por que essa política deve ser feita, vocês passam por essa fase de modelo antes de tudo, que aqui é como se vocês respondessem como essa medida política vai ser feita. Além de ser certo ou não essa medida ser aplicada, em todo debate, esse modelo que vocês vão dar vão ser discutidos se ele é um bom modelo, se isso vai funcionar, se isso não vai trazer outros problemas. Então tenham sempre em mente que quando vocês veem uma moção de medida, essas é pedido um modelo. Em geral, moções de medida tem essa estrutura: baniria, implementaria, legalizaria, proibiria, aplicaria. Todos nesse tempo verbal, em geral, são moções de medida. E aí a gente vem para moções de análise. Algumas pessoas chamam de moção de valor, moções valorativas. Eu prefiro moções de análise, porque qual é a grande diferença entre moções de medida e moções de análise? Aqui a gente está unicamente discutindo ideias, se elas são corretas, se elas não são, se o mundo seria melhor se existisse ou não existisse determinado objeto. O foco aqui é valorar algumas questões. Porque no exemplo ali que eu acabei de dar, imagine se essa opção aqui fosse: essa casa acredita que essa casa lamenta a proibição de drogas para fins recreativos. O objetivo de uma moção nesse sentido, diferente dessa estrutura de modelo, não é dizer como uma medida de legalização, regulamentação de drogas funcionaria, mas unicamente os debatedores teriam que explicar por que é ruim a proibição e por que as pessoas deveriam ser permitidas de usarem drogas. Unicamente essas questões sobre analisar se algo deve ser aceito ou não pela sociedade, o que é melhor para a sociedade, e essas moções de análise tendem
a exigir uma maior profundidade, porque elas acabam entrando muito no nicho de você analisar o que é melhor, qual é o melhor cenário, um cenário que aquilo ali existe ou não existe. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Essa casa acredita que passeatas do orgulho gay fazem mais mal do que bem para a comunidade LGBT. Novamente amarrando bem aqui a diferença entre emoções de medida e emoções de análise. Perceba que essa moção aqui não é essa casa proibiria passeatas de orgulho gay. Essa casa acredita que passeatas de orgulho gay fazem mais mal do que bem para a comunidade LGBT. Aqui as pessoas vão dar razões para acreditar que existem problemas nas passeatas de orgulho gay, sem necessariamente proibir elas, exigir que seus organizadores mudem a estrutura delas e o que é legal aqui dela. Porque imagine que a moção fosse: essa casa proibiria passeatas de orgulho gay. Mesmo que os debatedores da proposição se esforçassem em apontar problemas, eles estariam diante de um cenário muito complicado, que é: tá, você está vendo problemas, mas não é razoável você proibir que essas passeatas aconteçam se uma série de pessoas da população LGBT quiserem fazê-las. Então, mataria muito debate se toda moção fosse de medida, exigisse que você proibisse, permitisse algo, que você impôsse uma estrutura específica. Então, uma diferença clara nessas moções de análise é que você não necessariamente precisa propor uma mudança no status quo. Você só precisa apontar que existem problemas significativos para mostrar que esse contexto aqui dessa primeira moção, que é passeatas de orgulho gay, trazem mais problemas do que benefício, faz mais mal do que bem. É isso que vai ser discutido, em vez da eficiência de uma medida, de discutir se aquela alteração proposta pelo primeiro-ministro vai ser benéfica ou não. Você apenas está valorando extremamente o status quo e dando análise em cima deles de que o que é que seria melhor. O que é que acontece mais? Trazer mais problemas ou benefícios em cima dessa comunidade LGBT? Outro exemplo disso. Essa casa prefere viver em um mundo sem rótulos de gênero. Essas moções que começam, essa casa prefere, tendem a pedir que vocês exaustivamente analisem dois cenários. Um cenário em que é um mundo sem rótulos de gênero e o mundo atual. Então, é importante nesse tipo de moções vocês entenderem que a tendência delas é que vocês comparem o mundo em que vivemos hoje, que existem rótulos de gêneros, com um eventual mundo sem rótulos de gênero. Tentar encontrar razões de tipo, qual mundo as relações sociais se desenvolveriam melhor, em qual mundo as questões de gênero seriam melhor protegidas. E é importante, nesse tipo aqui de moção, vocês terem em mente que se eles estão falando de um mundo sem rótulos de gênero, eles estão necessariamente pedindo para vocês compararem esse mundo proposto na moção com o mundo atual. Quando é que isso não ocorre? Quando a moção já expõe na sua própria moção dois mundos diferentes do mundo real e que vocês tenham que comparar um com o outro. Quando já tem aqui: essa casa prefere viver em um mundo sem rótulos de gênero e não fala de nenhum outro tipo de mundo, você já tem que ter em mente que eles estão falando então do mundo que vocês vivem para ser comparado. Parece óbvio, mas ainda assim alguns debatedores tendem a se opor a uma medida dessa, propondo um novo mundo, um terceiro mundo, uma terceira realidade que tentaria superar dos dois. Isso é um tanto desonesto no debate competitivo, porque o esforço argumentativo que é pedido, na maior parte das vezes, é você comparar a realidade com uma realidade paralela que a moção propõe. Em seguida, essa casa acredita que os países desenvolvidos deveriam financiar a preservação de florestas tropicais. Esse é o tipo de moção que mais divide opiniões entre as pessoas. Aqui eu estou dando o meu parecer a respeito de como deve ser lido esse tipo de moção, porque muita gente acredita que esse estilo de moção seria melhor alocado numa ideia de moções de medida, porque está indicando um agente e
dizendo que ele deveria fazer alguma coisa, financiar a preservação de florestas. Aí muitas pessoas acabam por achar que deve ser dado um modelo em cima disso e tem que ter uma funcionalidade enorme. O que é que eu digo a respeito dessas moções que tem nessa estrutura, que eu chamo moções de essa casa acredita que alguém deveria fazer algo? É simples. É claro que aqui, diferente dessas outras moções que eu citei, você precisa dar alguns parâmetros sobre quem são esses países desenvolvidos, como esse financiamento deveria ser feito, a destinação seria aplicada de alguma forma, mas isso não chega a ser um modelo, você apenas está dando parâmetros em cima disso. E qual é a grande diferença? Porque muitos debatedores e adjudicadores tendem a errar a forma que vem um debate nessa estrutura acontecerem, porque eles apenas acreditam que, se não teve informações o suficiente sobre como vai funcionar essa medida política, ela é ruim. Mas eu discordo. Aqui, nesse tipo de moção, o que você está valorando é o dever. Esse agente aqui deveria fazer o que é que a moção está pedindo, que é financiar a preservação de florestas tropicais. O que vai ser discutido aqui é se deve-se ou não fazer uma medida. E esse deve-se ou não, nessa estrutura de moção, está falando de um agente específico. Outro exemplo seria a moção. Essa casa acredita que proeminentes ativistas civis não deveriam se candidatar a cargos políticos. O que é discutido não é a estrutura de como é que vai se dar aquela medida, dando um modelo como eu exemplifiquei anteriormente, mas sim se aquele agente ali que a moção está pedindo deveria ou não fazer alguma coisa, se é certo ou não que ele tenha essa postura, que ele aplique determinada conduta. É isso que se espera ser discutido nesse tipo de moção. Muito embora, como eu já falei, vocês tenham que dar alguns parâmetros sobre quem são os países desenvolvidos, como é que vai acontecer esse financiamento e esses detalhes. Por fim, em moções de análise, tem essa aqui. Essa casa lamenta o Tinder. A gente chama isso de moções de lamento. É um pouco similar essa moção. Essa casa prefere viver em um mundo sem rótulos de gênero, porque o que é que moções de lamento pedem? É muito similar à ideia de essa casa preferiria viver em um mundo onde o Tinder nunca tivesse existido. Moções de lamento é moções em que você preferia que aquele objeto ali nunca tivesse existido. Isso eu acho até interessante porque eu já participei de um torneio em que o primeiro-ministro chegou e definiu: essa casa lamenta o Tinder é ruim e é por causa disso que nós estamos propondo a proibição completa do Tinder. Perdeu miseravelmente para as casas de oposição, porque simplesmente caía naquela questão: tá, mas o Tinder pode ser ruim como for. As pessoas têm o direito de usar o Tinder se assim quiserem, mesmo que faça mal para elas, mesmo que desvalorizem elas por qualquer razão que seja imposta. Então é desarrazoado pedir a proibição do Tinder. O que é que acontece? De fato, se fosse essa casa proibiria o Tinder, seria bem problemático, porque é suposto que as pessoas são livres para fazer o que querem. Emoções que você vem restringir a liberdade de alguém precisa ser algo muito crítico, mais crítico do que um eventual aplicativo de paquera. Então, o que é que se pede numa moção que, em vez de proibir o Tinder, lamenta a existência do Tinder? Você simplesmente tem que explicar que a existência do Tinder causa alguns malefícios, seja as pessoas se sentirem desvalorizadas, seja as pessoas serem objetificadas, sejam as pessoas eventualmente entrarem em algumas enrascadas, e você trazer justificativas de por que seria melhor que o Tinder não existisse. Apenas isso é necessário para essa moção. Você explicar como seria melhor se aquilo ali não existisse. Outro exemplo: essa casa lamenta a glorificação de Getúlio Vargas na política brasileira. O que é que se pede do governo? E que ele apenas explique como seria melhor para a política brasileira que não existisse essa glorificação de Getúlio Vargas.
Então, o que é que acontece? Outra sacada de moções de lamento. Existe uma tendência enorme de que as coisas que nós estejamos lamentando sejam status quo. O Tinder é o status quo. Getúlio Vargas ser lembrado como um político extraordinário na realidade brasileira é um status quo. Então, em geral, as moções de lamento, elas trazem uma ideia de que aquilo ali é realidade, faz parte do status quo, então já tem uma sacada das casas de governo tentar encontrar problemas na realidade em que vive e tentar linkar, deixar eles associados à existência do Tinder, à existência da glorificação de Getúlio Vargas ou de qualquer outra coisa que esteja propondo. E tentar criar um link de, olha, se a gente não tivesse isso aqui, consequentemente a gente não teria esses problemas. Em geral, são esses tipos de discussões que são vistas nessas moções de lamento. Em síntese, são ideias gerais sobre moções de análise. Particularmente são minhas moções favoritas porque exige um esforço maior dos debatedores discutirem fundamentos morais, fundamentos consequencialistas e foge um pouco da ideia de moções de medidas que você discute muito a eficiência do que está propondo. E aqui, é claro, é uma opinião pessoal minha enquanto debatedor. Tem pessoas que preferem moções de medidas, por exemplo. Por fim, moções de agente. Qual é a diferença entre moções de agente e moções de medidas e moções de análise? Muito simples. O que importa aqui é que você tem que discutir a perspectiva daquele agente. O que é bom para ele, o que é ruim para ele e o que é que ele tem que fazer a respeito. Isso vai ficar mais claro nos exemplos que eu vou dar aqui. Essa casa, enquanto Clark Kent, não revelaria os seus poderes. Qual é a diferença entre essa casa acredita que super-heróis não deveriam revelar seus poderes, essa casa obrigaria super-heróis a revelarem seus poderes? É que simplesmente aqui a gente não está valorando se é certo ou errado um herói revelar seus poderes, como seria uma medida de obrigar heróis a revelarem os seus poderes, mas o que a gente está fazendo é discutindo, enquanto Clark Kent, o que é bom para ele, o que é que vai trazer mais benefícios para o Clark Kent, revelar ou não revelar os seus poderes. É como se nessa moção a mesa adjudicadora fosse o Clark Kent e os debatedores estivessem discutindo se seria melhor ou não que ele revelasse os seus poderes. Então, toda a linha argumentativa, todas as análises que vão ser dadas, vai tomar como consideração principalmente o Clark Kent. Se vai ser bom para ele, se as pessoas que ele ama vão estar perto ou não dele, se essas pessoas que ele ama vão vir a estar machucadas ou não. É muito aquela coisa. Se eu trouxer uma argumentação na oposição de que ele deveria sim revelar os seus poderes porque a sociedade precisa do máximo de ajuda para lidar com as mazelas sociais. A menos que eu caracterize e explique como Clark Kent se sentiria mal diversas mazelas sociais acontecendo e se sentiria responsabilizado por não ter revelado seus poderes, esse tipo de argumentação não vai ser considerada. Você não pode, nesse tipo de moção de agente, trazer algo muito geral se vai ser bom ou ruim. Tudo vai ter que estar bem conectado com aquele agente específico e se ele vai se importar ou não com aquilo, se aquilo que vai acontecer ou não vai realmente significar uma perda para ele ou se ele vai gostar ou não. Talvez isso fique mais claro no exemplo abaixo. Eu vou ler 2 vezes essa moção. Primeiro, essa casa, enquanto China, manteria a trade war. Essa casa, enquanto Estados Unidos, manteria a trade war. A gente está falando da mesma situação que causa os mesmos problemas entre esses países e respinga no mundo, ou causava, né, que agora a gente está num momento um pouco diferente. Mas a gente está mudando o agente. Vocês percebem como fica um pouco mais claro como as moções de agente funcionam? No primeiro caso de essa casa enquanto China, a gente teria que explicar para uma mesa adjudicadora que seria a China, porque
eles deveriam manter a trade war, quais seriam os benefícios dele, em ordem que a oposição diria por que elas não deveriam manter. Se essa fosse a moção, essa casa enquanto Estados Unidos, você teria que estar fazendo a mesma coisa. Então, qual é a grande sacada de moções de agente? Eventualmente, a depender do agente que seja, alguns benefícios ou malefícios podem não importar tanto assim. Imagina que nessa moção existe um argumento de como isso afeta determinado setor econômico dentro dos Estados Unidos. Se a moção for essa casa enquanto os Estados Unidos manteria a trade war, isso poderia ser discutido. Já se for enquanto China, a menos que esse setor econômico afetado realmente cause um problema backlash para a China, isso não importa tanto. Então, tenham em mente que o agente importa muito para esse tipo de debate. Por fim, outro exemplo aqui para melhor fixação. Essa casa, enquanto o governo russo preferiria lembrar da Revolução Russa como uma tragédia em detrimento de um momento de glória para o país. Vamos lá, se a gente falar da Revolução Russa, os bolcheviques e tudo isso que vocês sabem que aconteceu no século passado, a discussão de que foi bom essa revolução ter acontecido, ela foi uma tragédia, foi um momento de glória, mesmo que tenha causado problemas, o governo anterior era pior? Não, na verdade o governo anterior não era tão ruim assim. Tudo isso vocês podem discutir num debate, é legítimo, mas o que é que se pede quando a gente joga um agente aqui? E a forma que ele vai lembrar disso? Todas essas questões da Revolução Russa terem sido boas ou não, embora sejam muito importantes vocês terem elas em mente, vocês têm que trazer a perspectiva do governo russo. Tipo, o que é que vai ser mais benéfico? Qual é a narrativa que vai ser melhor imposta pelo governo russo? O que é que vai trazer mais benefícios de a população apoia mais o governo, apoia menos o governo? Então, é importante vocês caracterizarem bem como o governo russo instrumentalizaria eventual celebração como tragédia ou como um momento de glória para o país. Então, tenham em mente que, tipo, quando vocês verem uma moção que é discutível como, isso foi um momento de glória, foi uma tragédia para um país, mas que também bota um agente, enquanto governo russo, enquanto população russa, enquanto Europa, pensa que você não só vai ter que discutir os benefícios ou os malefícios, mas também ver como é que isso cai para aquele agente ali. É no sentido, mesmo que você possa valorar que foi mais uma tragédia do que um momento de glória para o país, eventualmente você consegue trazer bons argumentos de por que o governo russo deveria comemorar como um momento de glória para um país. Trazer qualquer fundamentação, como mesmo que tenha problemas, ainda assim foi um caminho para um governo mais democrático, menos totalitário, a gente passou por problemas, ou qualquer coisa que você consiga desenvolver em cima disso. E vamos lá, uma parte muito importante também é a forma que vocês recebem uma moção. O que é que eu estou falando aqui? 3 coisas que vocês têm que fazer quando recebem uma moção. Primeiro, entendam todos os termos da moção. Parece idiota, você pode falar, Danilo, eu não sou analfabeto, eu sei ler. Mas acredita, acontece mais vezes do que eu gostaria de assumir que acontece, de ver moções em que muitas vezes os debatedores deixaram de ler uma palavra, entenderam errado um significado e acabou fazendo um debate desastroso. Por exemplo, eu já vi uma moção que era: essa casa, enquanto político do Partido Republicano, apoiaria o impeachment de Trump. A bancada de primeiro governo ficou um pouco nervosa, não sei. Por alguma razão leu essa casa enquanto político do Partido Democrático apoia o impeachment de Trump. Foi desastroso, eles perderam o debate, porque depois de você executar todo um discurso e perceber no líder da oposição que você
interpretou uma palavra errada ou até por desatenção entendeu errado uma palavra ou até mesmo contrário a ela, tende a botar vocês em maus lençóis. Então, antes de tudo, quando vocês recebem uma moção, tenham certeza de que vocês entenderam cada palavra da moção, do infoslide, para evitar qualquer linha argumentativa que seja, poxa, aquele debatedor está na Disney, o que é que ele está debatendo, pelo amor de Deus. Então, por favor, leiam a moção. Depois disso, perceba o que está sendo pedido. Como eu falei, essa moção está pedindo uma perspectiva de um agente específico? Ela está pedindo unicamente para eu valorar se algo é bom ou ruim? Ou ela está pedindo que eu elabore uma medida em cima disso? Você tem em mente o que é que está sendo pedido? É importante para que você faça o que eu falo em seguida. Pensar estrategicamente. Quais são as melhores saídas que você deve fazer para a moção, porque se você quer vencer e você só tem 7 minutos para dar o seu discurso, você tem que pensar muito bem quais são as melhores coisas a serem ditas e quais são os melhores caminhos a serem dados. E eu quero falar um pouco mais sobre isso agora. Vamos lá. Prep time. No prep time, muita coisa é colocada em jogo porque você tem que pensar uma série de coisas. Aqui vai estar alguns detalhes que eu vou dar, que não necessariamente você não pode pensar enquanto o debate acontece, mas quando você está construindo o seu caso com sua dupla, é importante que você se faça algumas perguntas. E vamos lá. Aqui, essas perguntas podem variar de debatedor para debatedor. Aqui eu estou colocando algumas perguntas que eu tenho costumado fazer para mim mesmo durante o prep time. A primeira delas é: qual é o status quo? O que é a realidade? É importante que, então, quando vocês estejam debatendo, vocês estabeleçam bem em que mundo nós vivemos, o que acontece, o que é uma realidade e qual é a diferença entre status quo e argumento. Status quo não se discute, argumento sim. O que é que eu quero falar? Bolsonaro é o presidente dos Estados Unidos. Isso é status quo, isso as bancadas não vão discordar, é apenas um fato. Trump é presidente dos Estados Unidos. O céu é azul. Mas o que é argumento? Bolsonaro é um mau presidente. Bolsonaro é o pior presidente que já existiu. Bolsonaro tem feito medidas mais benéficas do que maléficas. Isso é algo que é argumentável. As bancadas podem disputar e tentar levantar análises umas contra as outras, mas que Bolsonaro é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente do Brasil, isso não se discute, isso é o status quo. Então, quando vocês estão no prep time levantando status quo, tenham o máximo de honestidade possível de ter em mente que vocês têm que listar coisas que são verdadeiras, fazem parte do cotidiano, para eventualmente vocês não levantarem no status quo algo que é discutível, a oposição provar que aquilo ali na verdade, é o contrário do que você falou e acaba matando toda uma argumentação que você colocou em cima daquele pressuposto de que aquilo ali era verdadeiro. Tudo que não for status quo, pressuposto de que é verdadeiro, você já entra em argumentação e vocês não devem só afirmar, vocês têm que provar aquilo ali. Então, em resumo, status quo são coisas que são verdades que não se deve questionar. É apenas um fato, uma informação do cotidiano. Em seguida, eu costumo pensar que problemas a moção quer resolver. Pensa assim: aquele adjudicador botou aquela moção porque ele acredita que existe algum tema relevante na sociedade, existe algum problema na sociedade que eventualmente aquela moção possa estar resolvendo ou não. Então, é um tipo de coisa que você lê a moção e pensa: tá, qual é o problema que ele quer que eu identifique? E a partir da identificação desse problema, o que é que eu posso fazer para resolver ele e para justificar a resolução com essa moção? Enquanto a oposição também tem que identificar que problema a moção quer resolver e começar a questionar se essa moção resolve mesmo ou se resolve, se não traz mais problemas ainda. Eu falei aqui, sempre existe o governo e a oposição. Mesmo que você esteja no governo, você tem que pensar na oposição.
mesmo que você esteja na oposição, você tem que pensar no governo. Essa é a pergunta aqui. O que acontece nos cenários do governo e da oposição? Antes de construir qualquer argumentação, é importante vocês pensarem nesses cenários. Qual é o cenário do governo? É o cenário que aquela moção acontece. Então aí você pensa o que é que isso vai implicar, quais são as consequências daquela moção tá acontecendo ou não. E o cenário da oposição é o cenário em que aquela moção, aquela resolução não acontece. Sempre pensem comparativamente o que acontece nos dois cenários, porque eventualmente vocês podem estar encontrando problemas no que... Imagina que você está no prep time da oposição. Passa a aceitar que aquela moção acontece e imagina o que é que vai ser do mundo a partir do momento que aquela moção está sendo executada. Da mesma forma, a pessoa do governo tenta pensar num cenário em que aquela moção não é executada e quais problemas começam a redundar em cima disso. Em síntese, é sempre manter um pensamento comparativo aqui em cima dessas duas questões. Vindo aqui para baixo. Ônus das bancadas. A partir do momento que vocês pensam, sabem qual é o status quo, vocês conseguem identificar problemas no status quo, imaginar problemas que a moção quer resolver e uma certa diferença entre os cenários. Então você começa a identificar certo ônus das bancadas. Imagina que determinada medida queira resolver um problema que é de certo modo gravoso na sociedade e a oposição tenha que se opor àquela moção. Então, você de certo modo já tem um ônus para a oposição de explicar por que aquele problema ali ou não é tão grave ou